Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador ali em casa. Nós esperamos que esteja a gozar bem de saúde. Nós também por cá, a NSTV está bem de saúde, muito melhor agora. Estamos ainda na sua tela a conversar consigo. Hoje temos um programa mesmo com Maulana Muhammad, que vai nos trazer o tema de como que o Shaitan controla o ser humano. Aqui o Maulana Muhammad está a trazer algumas dicas, querido irmão, precisamente na véspera do Ramadã, que ele quer ver como o Shaitan controla, e esses tópicos todos, itens que ele vai trazer, cuida bem, porque vão servir sua cábula, não é? Sua cábula, para que quando for atingir esses fenômenos, ficas atento com o Shaitan, porque não vem só ela sozinha este fenômeno, mas vem acompanhada com o Shaitan. Então vamos ver o que Maulana vai nos trazer aqui. Maulana, boas-vindas. Hoje queremos falar de Shaitan. Quem é Shaitan? O Shaitan, primeiramente, é de agradecer e louvar a Allah subhanahu wa ta'ala, que nos deu essa oportunidade de cá estarmos de volta e falarmos ou recordarmos-nos sobre as grandezas ou então sobre o Islã em geral. E por responder também o salam, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pois, quem é o Shaitan? O Shaitan é uma criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. É uma criatura de Allah subhanahu wa ta'ala que tem uma missão de levar as pessoas para o lado oposto da vontade de Allah. Não é? Sim. Agora, como vem o seu tópico, o seu tema mesmo? Como que o Shaitan controla o ser humano? Como é que é? O Shaitan tem muitas formas de controlar o ser humano, ou então de desviar o ser humano. Existe uma delas, é o esquecimento. O Shaitan provoca um esquecimento na mente do ser humano, e assim o ser humano acaba se esquecendo das suas obrigações, do seu propósito, na qual Allah subhanahu wa ta'ala criou este mesmo ser humano e lhe trouxe neste mundo. Esquecimento. Esquecimento, pois. Esquecimento. É aquilo que acontece que às vezes você faz intenção assim de acordar no Fajr, dizer que vou acordar inshallah para poder fazer Fajr, mas consequentemente acontece que a manta está muito doce, então a manta está muito agradável. Acaba esquecendo. Para poder sair, então você diz que vou fazer um tempinho, depois saio e acaba esquecendo. Ou então há alguns que pensam que também esquecimento é em favor de Allah. Sem esquecer, porque se não tivesse, imagina, se não tivesse esquecimento de tragédia de ciclone Idai, como que seríamos aqui hoje? Dizem isso. Agora, sendo aqui também o esquecimento é um dos elementos, itens cadentes sobre o Iblis, não é? Sim. Controla, você acaba esquecendo de fazer boas coisas, eleva-se ao mundo. Claro. É um dos itens. E outra coisa é o quê? A outra coisa que o Iblis, ou então o Shaitan, influencia o ser humano é através do escorregamento, digamos, falhas. Falhas. Por exemplo, a gente pode estar aqui a conversar para criarmos uma maldade entre eu e Maulana aqui. Pode simplesmente, eu estou tentando mexer a caneta, acabo picando Maulana. E isso, de alguma forma, pode provocar um sentimento feio contra mim. E daí começa a criar inimizade. Essa é uma das táticas do Shaitan, que cria inimizade no seio das pessoas. Seres humanos. Seres humanos, sim. Depois temos a terceira coisa que o Shaitan também influencia no ser humano, é o waswas. Waswas. O Shaitan, quando falamos do Shaitan, assim como o Corão diz, que não é simplesmente esse Shaitan e Iblis que conhecemos. O Shaitan também vem às vezes em forma de ser humano. Ser humano. Ser humanos esses na quais comunicamos com eles todos os dias. Então o Shaitan tem isso de sussurrar. Por exemplo, até às vezes nós admiramos. Acaba aparecendo certas ideias em nossas cabeças que acabamos até a admirar. Uau, mas de onde vem essa ideia tão maléfica assim que até... E quando chega este momento, temos que sempre procurar refúgio através de dizer A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Porque o Shaitan tem muita força através do waswasa. E ele nos induz a umas coisas que nem talvez naturalmente nunca tínhamos pensado ou normalmente não temos pensado naquilo. Mas ele aos poucos começa a trazer ideias nos nossos corações, na nossa alma, assim como fez para o nosso pai Adam alayhi salam. Ok. E depois tem mais? E temos lá outra coisa, tahwif. O tahwif quer dizer o medo. O medo. Medo este da pessoa perder aquilo que já possui. Por exemplo, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala já nos agraciou. Para nós tirarmos, dar um outro irmão, nós tirarmos zakat, então cria-nos aquele medo de que vou ficar pobre. Enquanto aquilo é tudo falso, são simplesmente táticas do Shaitan que traz nas nossas vidas olharmos as coisas como aparentemente são no mundo, de forma que as coisas quando são tiradas, então diminuem, enquanto quando damos na parte ou no caminho de Allah, ao invés das coisas diminuírem, as coisas aumentam através do que? Do baraka que Allah subhanahu wa ta'ala põe. Onde? Naquelas coisas. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Innama dhalikum ash-shaytan yukhawwif awliya'ahu. Que o Shaitan dá medo, cria medo, dá medo àquelas pessoas, àqueles aliados dele. Ok. E dá medo das pessoas ficarem pobres. Enquanto quando fizermos isso, pelo contrário, Allah seremos... aumenta mais. É claro. Mashallah. E depois, o que ele faz mais também? É outra coisa que o Shaitan faz. É fazer as pessoas falarem sem conhecimento. Sem o conhecimento, quero dizer, a pessoa se desvia. A pessoa vem de tal modo como se soubesse muito, mas na verdade não sabe nada. E não aprendeu. Não aprendeu. E te desvia. A pessoa em si já está desviado e também desvia. Uma coisa é estar desviado por si só. E a outra coisa é desviar os outros. Depois de você estar desviado e desviar os outros do caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. E essas pessoas que desviam do caminho de Allah subhanahu wa ta'ala são pessoas que muitas das vezes aparentemente parecem ser muito inteligentes, parecem ser muito acadêmicos e acabamos nós cairmos na tentação porque eles são bons talvez de palavras, mas na realidade o conhecimento não é este que é de Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim trazem de alguma forma incentivo do Shaitan que lhes faz eles manifestar daquela maneira. E depois, agora temos aqui, depois a seguir, o que também o Shaitan faz? A outra coisa que o Shaitan faz é dividir as pessoas ou desunir as pessoas. O Shaitan tem uma força muito grande, mas essa mesma força ou capacidade não supera a capacidade do ser humano. Mas ele tem esta força, foi dado este poder de desunir. E esta é uma das coisas muito valiosa dentro dos trabalhos do Shaitan. Quando um Shaitan ou o Iblis consegue de afastar um irmão do outro, quando o Iblis consegue separar um casal, então essa é uma vitória muito grande dentre tudo que ele pode fazer durante o dia. Quando separar um casal. Um casal. Quando separar uma comunidade com outra. Com outra, exatamente. Porque quando ele separa e as pessoas começam cada um a lutar por si e se sentem fragilizadas. Exatamente. E solitárias, logo a desunião não é boa. Agora, para aquela gente que de um momento e outro dividem-se daqui para ali, vão para ali, fazem sua organização ali, mudam para ali, será também mesmo trabalho de Shaitan? Até que pode ser. Dependendo do foco. Do objetivo. Do objetivo. Pelo qual se dividem. Se dividem, exatamente. Então,
Sendo assim, muitas das vezes as pessoas se dividem por influência de certas pessoas, na qual às vezes em nossas comunidades são aceites como se fossem pessoas mais carismáticas. Tem uma meritocracia grande. Exatamente. Então, mas é uma coisa muito importante, Maulana, que está falando mesmo da desunião. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Todos agarrem a corda de Allah subhanahu wa ta'ala e ninguém dele deve separá-la. Isto é, está a chamar para a união, não é isso? Pois. Mas temos alguns acabam atropelando este Corão, mesmo estar a ver o Corão que está a acontecer, Allah está a obrigar para unir. Alguns irmãos com o Corão mesmo está a obrigar para dividir. Agora, será obra de quem? Essa é a minha pergunta. Depois, por exemplo, Nabi Karim alayhi salatu wassalam deu um dever sobre outro muçulmano. Um muçulmano sobre outro muçulmano. Primeiro dever, quando estiver doente, visitar. Segundo dever, quando falecer, assistir o seu funeral. Pois. Dar o dafan. E se a memória me falha, Quando expirar, responder e aceitar o seu convite. Exatamente. Eu quero chegar aí. Aceitar o seu convite. Está a te chamar em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas pode acontecer, encontrar um caso, diz, não, lá não, ninguém pode ir lá. Você não vai para ali, aquele não vai para ali, ou eu não vou. Este muçulmano que se comporta assim, estará a abnegar a causa de Rasulullah ou estará a abraçar a causa de Shaitan? Pois, primeira coisa que nós temos que fazer, ou então prestar mais atenção, é em quem seguir. Hoje em dia, é claro que temos muitas mentes confusas. Estão aí nas redes sociais, as pessoas estão confusas, dizer a quem tenho que seguir, que tipo de pessoa que tenho que seguir, e aparentemente todas essas pessoas parecem estar certas. Mas o Corão e Hadith nos aconselha a seguir aquelas pessoas que estão mais apegados com o Sunnah. E falando do Corão, Sunnah e o Corão por si. Ok. Então, falando do Corão, sendo essas pessoas, cada um puxa para o seu lado e não tem como saber quem está certo e quem está errado. A resposta disso é a seguinte: a pessoa que nós temos que seguir, ou então o Corão em si, tem um versículo que diz: este mesmo Corão é que guia certas pessoas, este mesmo Corão é que desvia certas pessoas. Então, a guia está dentro do Corão. O desvio também está dentro do Corão, dependendo de como as pessoas percebem este Corão. Mas como termina este versículo, se a memória não me falha, diz: وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Quem desvia, quem pega o Corão se desviar por ela, é uma pessoa já pecadora. Claro. É uma pessoa pecadora. Então significa, nós, para separar de Allah e do Shaitan, a única guia que podemos seguir, que podemos ver como balanço ou termômetro é o Corão. Se alguém me dá uma ordem, que esta ordem atropela a lei alcorânica e o hadith, eu logo tenho que definir, saber que esta ordem não é de Shaitan. Sim. Allah diz: "Faqimu salah", mantenha o salah. Alguém chega e diz: não, salat não é necessário. Eu dali tenho que perceber que, embora ele é muçulmano, tem grande confiança, mas aqui essa obra é satânica. Está atropelado. Não é? Sim. Allah diz: "Wa'tasimu bihablillahi jami'a", agarrem corda de Allah subhanahu wa ta'ala todos. E alguém diz: não, vamos dividir. Eu logo percebo que esta ordem é uma ordem satânica. E o profeta diz: al-muslim akhul muslim. O muçulmano é irmão do outro muçulmano. Então, vais ver, aparece outros, não. Porque existem muçulmanos agora que para ele vale a pena ser inimigo, aliás, amigo de um kafir, satisfazer um kafir que atender um irmão muçulmano. Pois. Há situações dessas. Esta atitude deste irmão é de Allah ou do Shaitan? Isso está óbvio que essa obra é do Shaitan.
Assim como eu disse, existem pessoas que aparentemente parecem ser muito iluminados, parecem ser muito inteligentes, parecem ser muito sábios, mas na verdade, quem é o sábio é aquele que segue o Coran e o Hadith. Quem é o inteligente é aquele que segue o Coran e o Hadith. E quem sabe de verdade, não... Quero dizer, as pessoas sim... o aprender não é necessariamente dizer que essa pessoa aprendeu em Medina, aprendeu em Meca, aprendeu sei lá aonde, ou com que professor. Mas sim, muitas das vezes depende da pessoa. Se a pessoa não estiver pronto para receber o conhecimento é luz. Conhecimento é luz. E luz com a escuridão não andam juntos. Não funciona. Luz com a escuridão não anda junto. Palavras de Maulana Muhammad. Estamos aqui a falar mesmo, estamos na reta final sobre a coisa que o Shaitão pode ver. Ali, meu irmão, tu podes muito bem limpar a sua imagem até chegar no mês de Ramadã. Cuidado com informações deturpadas. Cuidado com aulas que não dizem parte. Muita gente agora hoje abandonamos o Corão, estamos a aceitar Corão, aliás, mensagem de Deus via conveniência, aquele que nos convém é aquele que a gente quer que aceite, nem que ele esteja errado. Então é melhor, ficamos a saber aqui que, afinal de contas, quando estudar uma coisa, você estar contra, aliás, o Corão diz lima tuharrim ma ahallallah. Por que você põe haram? Coisa que Allah fez halal. E por que você faz halal? Coisa que Allah subhanahu wa ta'ala pôs haram. Porque o hadith Nabi Karim alayhi salatu wasalam, meu querido telespectador, está claro, innal halala bayyin, innal harama bayyin. Que o halal está claro e também o haram está claro. Tudo que é halal está lá plasmado no Corão. Tudo que é haram também está plasmado no Corão. Então é importante que saibamos essas aulas aqui, dicas de Maulana Muhammad. E Maulana, tem uma palavra que nós falamos de embelezamento. Embelezamento. Também o Shaitão faz isso? Sim. O que embeleza o Shaitão? Essa é uma das táticas do Shaitão. O embelezar que o Shaitão faz é de a gente ver as coisas mais bonito do que elas já são. Ok. Isso quero dizer, muitas das vezes nós caímos nas tentações. O embelezamento é o quê? O embelezamento ou beleza? Qual é a diferença do embelezamento e beleza? O embelezamento é o quê? A coisa do jeito que está, é tipo, a ser feito, como posso dizer? A coisa ser mais... fazer um uau. Exatamente. Uma coisa uau, porque se assim, nós também podemos entrar em clivagem com aqueles que dizem que Inna Allah al-Jamil yuhibbul Jamal. Allah é lindo, é bonito, gosta da beleza. Então, será esta beleza do Shaitão? Allah fez as coisas bonitas, Allah fez o ser humano da melhor forma possível, da melhor forma, da excelente forma, digamos, assim como o Corão diz. Mas tem acontecido outras vezes que o Shaitão, quando se trata das coisas más, o Shaitão põe uma beleza lá. Como, por exemplo, mulheres que não são halal para nós. Uma mulher, quando sai da sua casa para a rua, o Shaitão embeleza mais aquela mulher do modo que, quando nós olhamos, começamos a ver aquela mulher mais bonita do que aquela nossa que deixamos em casa. Dentro de casa. Então, este é o trabalho do Shaitão. Aí começa já a aparecer outros sentimentos com aquela mulher que é haram para nós e acabamos caindo na tentação. E não só, e muitas outras coisas, isso é simplesmente um dos exemplos, e muitas outras coisas que acabamos cair e roubar as coisas, é porque nós vimos naquele momento aquilo é muito mais bonito, aquela minha chance de fazer aquela coisa, então eu tenho que fazer. Este é o embelezamento. O embelezamento. Não tem nada a ver a beleza de Allah. Não, exatamente, porque aqui estamos a falar exatamente do Shaitão e os seus truques ou então as suas formas de enganar o ser humano. Então, um dos truques que ele tem é de embelezar as coisas. Como, por exemplo, a beleza que a coisa já tem, Allah fez naturalmente aquela beleza.
Mas o Shaitan cria um ofusco nos seus olhos de tal modo que você vê aquela Acaba coisa ficando mais lindo. muito mais bonito e leva o teu coração para aquela coisa. E com aquilo leva também um certo desvio. Exatamente. Ok. Você quando vê aquela coisa, normalmente você vê como é. Uma mulher, quando aparece na rua ou qualquer lugar, normalmente de natureza você vê que aquela é uma mulher apenas. Mas o Shaitan chega em você, começa a fazer você ver aquela mulher De uma outra maneira. de uma outra maneira, de tal modo que você já começa a ter aquelas intenções de lhe aproximar, falar com ele, trocar de número depois ao encontro. Aí, meu caro telespectador, tens a dica completa. Nós estamos com Maulana Muhammad neste programa. Esperamos que o próximo encontro seja conosco. Não saia daí sempre que estivermos aí. Manda suas mensagens, seus comentários para o nosso canal crescer muito bem, nossa televisão crescer. Nós queremos estar juntos. Estamos aqui por sua causa. Aliás, nossa existência é mesmo por sua causa e vamos trazer esses temas sempre que possível, em particular no mês de Ramadã. Fica atento ao nosso YouTube e assista nossos programas, espalhe nossas atividades para outros grupos, que Allah subhanahu wa ta'ala facilita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.